Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha, seguindo então com a nossa série Parabolando, onde a gente tem falado sobre as parábolas de Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus. Nossa, Cisa, eu não sabia que você estava tendo série sobre parábolas. Meu irmão, se você não sabia, tá devagar. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Tem vários episódios, eu sugiro você assistir eles em ordem, assistir eles do começo, até porque tem coisas que são uma construção aí dessas parábolas que a gente vai vendo, mas fica aí a dica. Também quero dar um oi, quem tem me acompanhado no Insta sabe que essa semana foi um rolê, que eu dei um pulinho lá em Oklahoma para colocar o ponto final nessa estação minha aí de 5 anos no Midwest americano. Trouxe algumas coisinhas de volta, dentre elas o meu cachorro. Se você não viu essa jornada, que não deu pra fazer vlog, eu tava fazendo muita coisa sozinho, muito pouco tempo, muita coisa pra fazer. Então não consegui fazer um vlog, mas eu fiz um highlight lá no meu Instagram sobre essa jornada de viajar do Oklahoma para São Paulo com o meu cachorro. Nossa, Isa, eu não sabia que você estava morando em São Paulo. Você não sabia que eu já estava morando no Brasil? Então, talvez você não sabe que o livro Macho e Dragão já saiu também, você está devagar. Mas é isso aí, Macho e Dragão, o livro saiu, recomendo para todo mundo, meninos, meninas, não tem idade para ler o livro. Eu tenho ouvido testemunho de adolescentes que têm lido e têm sido tocados pelo Senhor. Eu tenho ouvido testemunho de pastores mais velhos que leram esse livro e também foram impactados pelo Senhor. Ok, fica a dica, na orvalho.com ou nas plataformas principais de e-book aí. Mas vamos seguir então. Nessa altura do campeonato, nós já lemos todas as parábolas de Mateus. Nós conversamos sobre todas elas. Falamos sobre a parábola do semeador, do trigo do joio, semente de mostarda. Falamos sobre a parábola do fermento, tesouro escondido ou encontrado. Uma parábola da pérola também. Tem a parábola do credor incompassivo, dos trabalhadores da vinha, os 2 filhos, os tenentes, o banquete de casamento, servos fiéis, 10 virgens e talentos. Vários episódios. E agora eu quero falar sobre as 2 parábolas que aparecem em Marcos. Marcos é mais ao ponto, o menor dos evangelhos, ele é bem concentrado, bem enxuto a mensagem, mas essa parábola da semente ela é interessante, porque ela não é uma parábola que foi explicada por Jesus como a parábola do semeador. Em Marcos 4, do versículo 26 ao 29, a gente tem essa bomba aqui, que diz: Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Dia e noite, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Obrigado. Então é interessante que essa é uma parábola diferente, ainda assim nessa mesma linguagem de semeadura, de crescimento. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes aqui que eu acredito que revelam muito de como é a nossa jornada espiritual. Primeiro, o reino de Deus é assim, um lavrador lança semente sobre a terra. Quer dizer, o lavrador faz isso. Agora, mesmo com a ausência do lavrador, a terra produz a colheita por si própria. A primeira lição que eu aprendo nessa parábola, e nós já falamos sobre isso aqui, que nós sabemos que essa mensagem, esse reino, ele é semeado em todo o coração. Jesus se revela como esse semeador que desperdiça boa semente em solo ruim. Quem que desperdiça boa semente em solo ruim? Eu não acredito que é o caso de um semeador inexperiente, é o caso de um semeador esperançoso, sabendo que onde há a menor possibilidade, onde há chance que essa semente germine e prospere, frutifique. Então eu vejo aqui aquele grande lembrete de que eu tenho que fazer essa decisão pessoal de que tipo de solo eu vou ser na minha vida, de que tipo de colheita eu vou gerar na minha vida. E obviamente não é um esforço que eu faço sozinho, mas o resultado depende do meu esforço. Realmente depende. Outra coisa que eu enxergo aqui é que eu acredito que como Jesus semeou, nós fomos chamados para semear, quer dizer, nós fomos enviados pelo próprio Jesus, como ele foi enviado pelo Pai, para ir anunciar essas boas novas. Nós agora somos semeadores também, precisamos semear as sementinhas do reino, certo? E eu acredito que isso fala para nós um pouquinho de que não adianta a gente tentar forçar fruto nas pessoas. Não é o que nós podemos fazer. Nós vimos em 1 Coríntios 3,6, Paulo dizendo, eu plantei a semente, Apolo agou, mas Deus fez ela crescer. Muitas vezes o semeador machuca a terra porque ele tenta forçar o fruto, mas é uma realidade no reino espiritual que a terra por si própria produz a colheita. Então tudo que um semeador pode fazer é plantar. Tudo que alguém que água pode fazer é aguar. Mas a colheita é com a terra.
Faz sentido? E essa questão da terra produzir a própria colheita, eu chamaria aqui do processo do crescimento. E esse é o segundo princípio que eu aprendo aqui. Na maioria dos casos, a semente que é semeada, ela acontece num dia, num momento, e várias vezes isso é perceptível. Agora, o crescimento já não é algo que é só uma questão de momento, não é uma grande decisão. São vários dias. É um processo longo, onde se é necessário várias coisas. Se é necessário a quantidade de água correta, a quantidade de sol correta. A terra exige vários cuidados para que ela possa produzir essa colheita. Eu acredito que muitos de nós subestimamos o poder de ser constante e disciplinado nessa caminhada para que a gente possa gerar fruto, para que a gente possa, quando eu digo gerar fruto, eu estou falando de gerar essa colheita, de decidir que tipo de solo seremos. Mas a terceira lição que eu aprendo também nessa parábola é que a colheita é um endgame. Eu acho tão lindo que existe essa repetição de 3 coisas nas parábolas de Jesus acerca do reino de Deus. É interessante ver essas 3 coisas, que é a semente, é o processo de crescimento e a colheita. Amadurecer é necessário. Nenhum de nós podemos ser bebês eternos nessa nossa caminhada com o Senhor. Uma semente é semeada com um propósito de colheita. E eu enxergo isso aqui de maneiras diferentes, porque acredito que tenham significados diferentes, Jesus pregava com infinita sabedoria, demais ver a quantidade de aplicações, mistérios e tesouros que tem nessas palavras aqui. A gente não consegue exaurir o significado, a gente não consegue acabar com o tanto de coisa que Deus colocou aqui. A gente pode conversar sobre essas passagens para sempre, ainda não vai ser o suficiente. Mas nessa questão de colheitas, tem 2 coisas que falam muito forte no meu coração, eu sou muito forte no meu coração nessa passagem. A primeira delas, eu acredito que é quando o Senhor nos tem caminhando naquele propósito. Obviamente, a gente não deixa de crescer, a gente não deixa de amadurecer, a gente tem que continuar recebendo o nosso nutriente, a gente tem que continuar conectado com o Senhor, mas eu acredito que existe um momento de colheita. A colheita, ela termina na mesa de alguém, para que pessoas possam ser alimentadas, certo? Eu digo isso pensando também na parábola dos trabalhadores, que fala que grande é a seara, poucos os trabalhadores. Isso está falando da igreja, está falando do fruto a ser colhido lá fora, está falando das pessoas que precisam ser acolhidas, recebidas e encaixadas no reino de Deus. A conversão, ela não é só fazer uma oração de arrependimento. Esse é o primeiro passo para a conversão. Depois de 3 anos andando com Jesus, os discípulos ainda escutaram: quando vocês se converterem. Não é só uma decisãozinha. Isso é o começo de tudo. Mas nós precisamos amadurecer a nossa entrega, a nossa decisão, para que a gente possa caminhar no propósito que o Senhor tem para nós. Então eu vejo essa colheita de 2 jeitos. Uma delas, essa questão de agora um fruto maduro poder servir numa condição diferente. Porque um fruto imaduro, uma batata que nunca cresceu, ela não pode alimentar alguém, não eficientemente. Ela não pode servir alguém com eficiência, porque existe esse período de crescimento para que ela possa ser o mínimo que uma batata pode fazer, tá entendendo? Então eu acredito que existe essa colheita, que é a colheita de você cair agora dentro do seu propósito, onde você vai servir os outros. E é nesse lugar que esse grande dominó do reino, ele vai se abrindo, derrubando cada vez mais dominós, onde cada vez mais pessoas podem mudar cada vez mais vidas com as sementes do reino. Eu acredito que também um aspecto dessa colheita é de salvação. Mas, ultimamente, finalmente, o que eu estou tentando dizer? Eu acho que o significado depende muito da interpretação de quem é o semeador. Se o semeador é Jesus, eu acredito que essa ceifa fala do dia onde o trigo é colocado junto com o trigo e o joio é colocado junto com o joio. Se o semeador somos nós, eu acredito que essa colheita fala também de maturidade e de envio. A semente que agora germinou e agora é um fruto, agora é um trigo. Então também é ceifado e mandado para a mesa de alguém. E esse é e servir os outros é uma das coisas que mata a nossa sede, porque a Escritura diz que quando eu dou de beber aos outros, eu sou descedentado. Deus abençoe você. Eu espero que esse episódio, que foi meio misterioso, possa ter falado ao seu coração, e a gente se vê na próxima parábola. Tchau, tchau.